Vamos lá, pessoal. Hoje foi dia de debate, hoje foi dia de muita gente na cola do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Hoje teve coletiva de imprensa para pedir o impeachment do Moraes. Enfim, muita coisa aconteceu. E a gente vai falar da manifestação do Boulos sobre o Pablo Marçal. E aí você vai me responder, sentiu ou não sentiu? Ah, eu acho que ele sentiu. E eu vou colocar o vídeo para você agora do Boulos se manifestando sobre o Pablo Marçal. E aí eu quero saber a sua verdadeira opinião sobre a fala do Boulos, tá bom? Não esquece de se inscrever antes, tá? Curtir e compartilhar. Olha só o que ele disse. Um ex-presidente da República. É isso que está acontecendo aqui de novo. Alguém que vem para mentir deliberadamente, vem para provocar, vem para tumultuar o debate. O que não percebe é que quando ataca, e fez isso comigo, inventando essa história, fez isso com a Tabata, atacando o pai dela, e vai fazer isso porque é isso que dá ibope. Por isso que a tua primeira pergunta aqui foi essa. Tá incomodado porque tá dando ibope, né? A primeira pergunta foi essa. Tá incomodado porque o Pablo Marçal entendeu como é que chama a atenção, como é que chama a regra do jogo pra ele, né? A atenção do jogo pra ele. Pois é. O teatro das tesouras não tá convencendo mais. É isso que dá a atenção de vocês, é isso que dá a atenção no algoritmo da rede social. Eu não vou cair nessa. Mas, candidato, francamente, eu não vou cair nessa. Eu vou debater os grandes temas da cidade de São Paulo nessa campanha. Me preparei para isso. Juntei uma equipe extremamente preparada, qualificada. Equipe preparada, qualificada do Boulos. Pessoas que passaram pela gestão pública. Fui conhecer e ouvir cada canto e cada bairro dessa cidade no último período. Fui conhecer experiências e soluções internacionais de inovação, de sustentabilidade. A gente fica pensando, né? Foi conhecer experiências internacionais de inovação. Coloca no comentário onde que você acha que vem essas experiências internacionais. Cuba, Venezuela, Palestina? Que tipo de lugar você acha que ele busca essas experiências internacionais? É isso que eu vou apresentar para o povo de São Paulo. Acho que o povo de São Paulo não merece esse tipo de baixaria que um candidato como o Marçal está fazendo. Dele, quando o senhor tentou tirar a carteira de trabalho? Veja, quando uma pessoa vem na tua frente, mente de maneira descarada, te ataca, te provoca, ninguém tem sangue de barata, Jamil. É disso que se trata. Ninguém tem sangue de barata. Você mudou. Então ninguém tem sangue de barata, né? Então foi tentar tomar a carteira de trabalho da mão do Pablo Marçal. Que ofensa é essa? Oferecer uma carteira de trabalho para um comunista, para um socialista, aí também é ofensa demais, né? Por que eu tô tirando onda e tô falando assim de uma maneira um tanto quanto debochada sobre esse discurso? Cara, que entre nós, a gente percebeu de uma vez por todas que esse discurso que está sendo feito, né, sobre São Paulo, sobre o debate político hoje, já não leva a nada. A gente acompanhou os debates em 2022, debates presidenciais sobre o que o Lula disse em relação ao Bolsonaro. Quem está na presidência hoje é o Lula. Nada do que o Lula prometeu está sendo cumprido. Absolutamente nada. Pelo contrário. As pautas que ele prometia, eu não vou colocar sigilo. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não vou ser contra o aborto. Cara, fez tudo o contrário. Então, o cidadão brasileiro já não se importa mais com esse discursinho, né, de promessa de político que não dá para acreditar mais. Hoje está rolando, inclusive, né, a audiência pública. Rolou a audiência pública lá, né, a manifestação, a coletiva de imprensa sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E nessa coletiva de imprensa, vários falaram, o Girão falou, representando o Partido Novo, Rogério Marinho estava lá, vários deputados, senadores, apresentando ali seus argumentos. Até então, a expectativa é que mais de 100 pessoas assinassem esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Você acha que o ministro Alexandre de Moraes está muito preocupado com essa pressão do Congresso sobre ele? Você acha que o ministro Alexandre de Moraes vai ficar sem dormir essa noite? Porque eu estou vendo aí perfis nas redes sociais falando: hoje Alexandre de Moraes nem dorme, vai ficar preocupado. Será? Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis aqui. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos.
Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Ele mesmo já falou, nenhum desses inquéritos preocupam. Passado as notícias que a Folha de São Paulo divulgou, já teve ministros do governo Lula fazendo a defesa enfática do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele chegou a classificar como tempestades midiáticas ou tempestades fantasiosas os ataques que estão sendo feitos contra o ministro Alexandre de Moraes. A realidade dos fatos é que, assim, até a imprensa já sabe que não vai acontecer. O pedido de impeachment do Alexandre de Moraes não vai andar. Quem tenta emplacar, né, uma CPI é o deputado Marcel Manhattan. Deputado que quer aproveitar as delações ou revelações sobre Moraes para tirar do papel a CPI do abuso de autoridade. Cá entre nós, depois dessas denúncias que foram feitas agora, se não houver um pedido de impeachment com base nesses argumentos, meu amigo, não vai ter nada. Sabe o que me chama a atenção? Não é novidade nenhuma para ninguém, nem para a mídia. Olha essa matéria do Poder 360. O uso indevido do TSE, tá? Mais do que nítido que é um uso indevido, para punir bolsonaristas não surpreende. O uso indevido para punir bolsonaristas não surpreende. Foi o repórter Ranier Bragon que melhor resumiu a reportagem publicada pelos colegas Fábio Serapião e Glenn Greenwald na Folha de São Paulo no fim da tarde dessa terça-feira, sobre o ministro Alexandre de Moraes do STF ter usado o Tribunal Superior Eleitoral fora do rito para investigar bolsonaristas. Abre aspas. É como se Moraes escrevesse: baseado nas evidências colhidas por mim mesmo e por mim mesmo já recriminadas de imediato. Decido. Pois é, nós temos 6 gigabytes de dados. 6 gigabytes de dados que demonstraram aí, né, um uso, fora das regras procedimentais, ou melhor, sem o devido processo legal, para perseguição de opositores do atual governo. Ou melhor, na época, era o atual governo, né, em 2022, era o Bolsonaro, que ainda era presidente, e aí, desde 2022, já era utilizado contra o governo atual, e depois de encerradas as eleições, depois de feita a transição, continuou contra o governo que perdeu, que foi o Bolsonaro, ou seja, perseguiu os bolsonaristas antes do período eleitoral e depois do período eleitoral. Só que é coisa que todo mundo já sabia. O deputado José Medeiros escreveu o seguinte: prenderam o então diretor da PRF porque teria tentado barrar eleitores de Lula, algo que nunca foi claramente comprovado. E ele está se referindo aqui ao Silvinei Vasquez. Aí o presidente do TSE, órgão de maior autoridade na eleição, mandou assessores usarem a máquina pública para perseguir apoiadores de Bolsonaro, e tem gente que sai dizendo que nada de grave aconteceu. Interessante como o próprio ministro entendeu como criminoso o que acusa ter feito Silvinei Vasquez, mesmo sem nenhum áudio comprovando nada. Mas, no seu caso, chama o claro direcionamento de procedimentos oficiais irregulares. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, o Silvinei Vasquez, nós não temos áudio, nós não temos prova, mas há uma inferência de que ele cumpriu ali, né, blitz, que ele é o diretor da Polícia Rodoviária Federal, blitz durante o período eleitoral, então cadeia nele. Aqui há uma demonstração de que apoiadores do Bolsonaro foram, atingidos por investigações durante o pleito eleitoral, com áudios, né, com mensagens de WhatsApp, com provas, que nem foram colhidas de forma ilegal, foi colhida de dentro do grupo do WhatsApp. E aí, tem alguma ordem de prisão, tem alguma determinação? Não vai ter. É por isso que ele falou que não tem preocupação nenhuma. O antagonista fez a seguinte matéria: e agora, STF? O devido processo legal
é relativo? Ou seja, será que agora vocês vão falar que não precisa seguir o devido processo legal, que pode fugir das regras do devido processo legal e ir atrás da forma que bem interessa? O Mota, respeitadíssimo e renomadíssimo jornalista, ele escreveu o seguinte: há muito tempo o Brasil já está fora do rito. Mas só agora a grande mídia percebeu, trata-se de uma bênção, de uma revelação ou de uma fritura programada. Você decide. O que o Mota quis dizer aqui? Mas peraí, cara, tá escancarado há muito tempo ilegalidades no rito do devido processo legal. Há muito tempo eu venho falando que existe um tribunal de exceção porque as regras do devido processo legal não estão sendo observadas. E aí foi dito pelo Nelson Jobim, foi dito também pelo Marco Aurélio de Mello, Ives Gandra Martins, ou seja, vários juristas renomadíssimos vêm sustentando aquilo que eu venho falando. Olha, não está se observando a competência dos ritos, está se observando o devido processo legal, não está se observando os princípios básicos de direitos humanos, né? Contraditório, ampla defesa, que é princípio e garantia constitucional, não está sendo observado. E aí, agora, do nada, a mídia resolve partir para cima do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O que aconteceu? A que interessa isso? E aí, tem uma série de pessoas informando o seguinte: olha, ao meu entender, o governo Lula está rindo de orelha a orelha por isso. O que é uma análise que foi feita por alguns comentaristas políticos? O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, já serviu ao seu propósito para o petismo. E agora ele precisa ser descartado pelo petismo. A ideia é de que o ministro Alexandre de Moraes partiu para cima dos bolsonaristas como uma locomotiva. Isso trouxe todo o STF para o lado de Lula, trouxe todo o STF para o entorno de Lula, conseguiu neutralizar o Bolsonaro e o bolsonarismo durante o pleito eleitoral, tanto que o Lula teve ali uma vitória com margem pequeniníssima, né, minúscula de votos, né, de resultado, ou seja, teve toda uma estratégia por detrás disso, e agora ele é incontrolável, ele pode se virar contra o petismo, então o petismo está abandonando, falando, não, deixa a mídia fritar. Ou seja, há um ataque coordenado contra o ministro Alexandre de Moraes por parte da mídia. Quem está autorizando isso? Quem autorizou? Se a mídia nunca deu um passo fora do sistema e fora da regra. Essa é uma dúvida que está acontecendo, e muito. Olha só, por exemplo, Fábio Serapião, jornalista que vazou junto do Glenn Greenwald as conversas de Moraes, detalha parte do modus operandi dos assessores do ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe aqui. O material que a gente teve acesso, as mensagens são de agosto de 2022 até maio de 2023, né? Sobre essa questão da informalidade, ao meu ver, ela foi informal durante todo o período. O que aconteceu foi o seguinte: de agosto até o dia 10 de outubro, o Ayrton fazia alguns pedidos ali, e o Tagliaferro, o Eduardo Tagliaferro, que era o chefe dessa assessoria especial de enfrentamento à desinformação, ele fazia esses relatórios, mas ele fazia, sendo ele do TSE, em documentos com o timbre do próprio STF. Ele do TSE fazia com o timbre do STF. Até que ali no dia 8 ou 9... Isso aqui que ele está denunciando é gravíssimo. É falsificação de documento público. Não sei se você entendeu, mas um membro do tribunal fazer um documento com um timbre de outro tribunal é uma coisa gravíssima. É gravíssimo. Mas ele continua, dá uma olhada. Se não me engano, de outubro, o juiz Ayrton Vieira faz um pedido para ele para fazer um relatório sobre alguns parlamentares bolsonaristas. Na hora que ele manda esse relatório com o timbre do STF, o Ayrton Vieira responde com aqueles 2 áudios e fala: olha, o ministro não está numa situação muito boa, enfim, está sofrendo alguns ataques, então a gente precisa tomar mais cuidado. E aí que eles chegam à seguinte tática, né, uma conclusão ali. Para não ficar nessa total informalidade, vamos de alguma forma fingir que a gente vai fazer do método correto. Então fingir. E vê que o jornalista utilizou a palavra fingir. Eu vou continuar pedindo, e ele continuou a pedir informalmente via WhatsApp, só que daí, em vez dele enviar para o timbre do Supremo, ele passou simplesmente a mandar para o timbre do TSE, como se tivesse sido o juiz do TSE que tivesse pedido. Mas isso não acontecia na realidade. Quem pedia na realidade era o Ayrton Vieira.
Mas daí, a partir do 10 de outubro, só se mudou. Eles passaram a mandar com o timbre do TSE, e lá, na hora que começava o relatório, falava a pedido do juiz Marco Antônio Vargas, que era o do TSE, ou então, a partir de uma denúncia anônima, ou então, a partir de recebimento de informação de parceiros. Eles só mudaram isso, mas a informalidade continuou. O juiz Ayrton Vieira continuou fazendo pedido pelo WhatsApp, sem ofício, sem despacho do Moraes. Ao menos é o que mostra as mensagens, Josias. A mudança que houve em 10 de dezembro foi simplesmente mudar o timbre do documento, do papel do relatório que ele mandava depois, e colocar lá... Deu-se uma aparência formal para algo que continuou sendo informal, é isso? Deu-se uma aparência formal a algo que continuou a acontecer igualzinho estava acontecendo antes do dia 10 de outubro. Pois bem, então assim, é gravíssima a denúncia que está sendo feita, mas essa denúncia já teve manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não teve nada de irregular, né? Afinal, é o Supremo. O Supremo, ele não precisa observar ritos, ele não precisa observar nada. Quem se manifestou foi a OAB. A OAB pedirá acesso a inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. A Ordem dos Advogados do Brasil informou que pedirá aos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal sobre relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A medida ocorre pela reportagem publicada pela Folha de São Paulo, afirmar que o magistrado usou meios não oficiais para solicitar relatórios do TSE, que foram utilizados nos inquéritos que miram principalmente apoiadores e aliados do ex-presidente Bolsonaro. Você acha que a OAB está preocupada com as ilegalidades que aconteceram? Você acha literalmente que a OAB está preocupada com um possível não observância do rito e a não observância do devido processo legal? Não, isso é pro forma. Então, vai pedir e a principal hipótese aqui é que vai ser negado. Esses inquéritos, né, das milícias digitais, esses inquéritos, eles já estão correndo há muito tempo e são em sigilo. Quem está sendo processado, quem está tendo redes sociais derrubadas, nem sabe o que está acontecendo. Nem tem direito ao processo, à defesa, nem nada nesse sentido. É insano. O Partido Novo fez uma denúncia, né, na Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Olha só o que o Partido Novo divulgou aqui. Nós do time do Novo não temos medo de Alexandre de Moraes. Por isso, ontem, ingressamos na Procuradoria-Geral da República com uma representação para que a PGR investigue os crimes de falsidade ideológica e de associação criminosa praticados por Alexandre de Moraes. Os fatos noticiados pelo jornal Folha de São Paulo são muito graves. Eles mostram que Alexandre de Moraes estava utilizando o TSE para perseguir opositores políticos. E mais do que isso, eles estavam falsificando documentos públicos, incluindo decisões judiciais, para que lá constassem informações falsas para evitar que ele fosse afastado da relatoria dos inquéritos das fake news. Ou seja, todo o propósito da falsidade era para que ele não fosse declarado impedido de decidir e continuar a cometer abuso nos inquéritos das fake news. Saiba que o Novo vai continuar a defender a sua liberdade. Saiba que você pode contar com o Novo e comigo, procurador Mariano, para colocar de novo o Brasil nos trilhos. Conte conosco, porque a defesa dos valores da liberdade é o nosso princípio. E aí você vai me dizer que ele não tem noção do que ele está falando? O cara é procurador federal. O Mariano aqui, ele é procurador da República, procurador federal. Então ele está falando, olha, tem ilegalidades, tem arbítrios acontecendo. Não é o que o STF vê. O Dino sai em defesa de Alexandre de Moraes, cumpriu o seu dever legal. Teve até um momento constrangedor em que o Flávio Dino falou: o Alexandre de Moraes cometeu um crime de exercer a sua atividade. Até o Alexandre de Moraes começa a rir ali na hora. Foi um momento assim meio constrangedor, porque ele pensou, o Dino vai me denunciar? E ele falou, não, cometeu o crime de ter feito o seu papel. Sabe, você tem que entender que hoje as regras de direito que você aprendeu em algum momento na faculdade não se aplicam mais, principalmente quando se trata do Supremo Tribunal Federal. O Alckmin também saiu em defesa do Alexandre de Moraes. Alckmin sai em defesa de Moraes, absoluto rigor ético. Então, o que a gente começa a perceber agora? É o seguinte, criou um racha. A imprensa começou a sentir que, olha, ele mandou ir atrás da Revista Oeste. Ele mandou ir atrás de jornalistas. Nada garante que nós não sejamos o próximo. Então, a imprensa encampou aí uma jornada contra o ministro Alexandre de Moraes. Enquanto que os membros do governo estão blindando e estão protegendo. Alguns
porque enquanto outros estão só esperando para ver o resultado, ou seja, o jogo está sendo jogado. Então, uma coisa me chamou a atenção. O Gilmar Mendes, que é, para mim, uma das figuras mais fortes do Supremo Tribunal Federal, às vezes você fica pensando, mas a figura mais forte do Supremo Tribunal Federal é o Alexandre de Moraes. É o Barroso. Não, é o Fux. Não. Na minha visão, a figura com mais respaldo dentro do Supremo Tribunal Federal e mais respeitada pelos ministros é o Alexandre de Moraes. E me chama a atenção, porque só 2 ministros saíram em defesa do Alexandre de Moraes. Barroso e o ministro, né, Flávio Dino. Os demais não saíram em defesa, não. E sabe, você acha que o Alexandre de Moraes está preocupado em algum momento com tudo que está acontecendo? Não, está agindo normalmente. A acusação é o quê? Persegue bolsonaristas. E o que ele faz? Mandação contra bolsonaristas. Moraes manda prender Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio em ação que mira o Marcos Duval. Matéria da Veja. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na quarta-feira uma nova prisão dos blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, os mandatos não foram cumpridos nessa data, pois os alvos se encontram no exterior. Ou seja, mostra que ele não vai simplesmente se intimidar com o ataque da imprensa. A imprensa vai ter que se esforçar mais se acredita que vai tirar ele. Moraes manda a Polícia Federal prender celular da filha de 16 anos de Eustáquio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal prender o celular da filha de 16 anos do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Já vou comentar isso aqui com vocês, mas o absurdo não para por aí. Moraes, mãe de Mariana Eustáquio, será presa se a filha usar a rede social. Medidas cautelares impostas por Moraes incluem entrega de passaporte e bloqueio de redes sociais por esposa e filha de Oswaldo Eustáquio. Você não entendeu o tamanho do buraco aqui. Vamos começar pelo seguinte: a menina tem 16 anos. É competência do STF? É competência absoluta da Vara da Infância e Juventude. O STF não é vara de infância e juventude, mas não mesmo. Ações que envolvem menores, vara da infância e juventude. Ela é menor de idade. Então, assim, é nítido e escancarada a incompetência dessa ação. E aí, uma ação do ministro Supremo contra uma menor de idade nesse sentido, aí fica, fica estranho, né? Fica esquisito. E se a filha, olha só, a pena nunca, é um princípio básico do direito, a pena nunca passará da pessoa do condenado, né? Do investigado. Se a filha usar as redes sociais, a mãe vai ser presa. Virou um verdadeiro faroeste caboclo no Brasil, no que tange a aplicação de leis. Não existem mais regras, não existe mais devido processo legal, não existe mais o contraditório. É do jeito que eu quero ou é do jeito que eu quero. Não tem uma terceira opção. É simples assim. Tá tenso? Tá tenso. Beleza? Pessoal, obrigado. Amanhã de manhã a gente volta com mais conteúdo para vocês e até o próximo editorial.